aqui é seu ou não? Não. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã para compartilhar e falar sobre esse tema tão importante. Agradeço ao pastor Vanderlei, toda a equipe pastoral, pelo convite para inaugurar essa série de estudos sobre a reforma e a comemoração dos seus 500 anos. Tema proposto para a aula de hoje é pressupostos e relevância histórica. Essa é a incumbência que me deram de compartilhar nessa manhã. Como o pastor Vanderlei já falou, fui membro da Igreja Presbiteriana de Niterói nos bons tempos de mocidade. Lá estava Ângelo, Theo e outros aqui da igreja, Marília, e ali na Andrade Neves, no Templo Velho, e o pastor era o reverendo Antônio Elias. Depois fui para o seminário, e está no boletim, trabalhei no presbitério de Florianópolis por 36 anos. E fui jubilado e resolvi voltar. Aqui é a nossa querida Niterói. E Deus me orientou a frequentar essa igreja, que já aprendi a amar e que desejo servi-lo conforme a sua vontade. Estou acompanhado pela minha esposa, pediria que ela ficasse de pé, a Lúcia. E a nossa filha ainda continua morando em Florianópolis, está aí o nome dela no boletim, como diz lá em Santa Catarina, o neto mais bonito do Brasil. É o Paulo. Qualquer dia ele estará aqui na igreja também, visitando, porque eles não pretendem sair de Florianópolis. Muito bem. O texto clássico para falar de reforma, todo mundo já sabe, mas vamos lá. Romanos, capítulo 1. Romanos, 1º capítulo, versículo 16 até o 16 e 17. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Falar da reforma protestante é um desafio muito grande. E foi bom que a proposta do Vanderlei dividir em 4 etapas, porque hoje eu vou falar dos pressupostos e do aspecto histórico, outros irão falar a respeito do legado dessa caminhada histórica. Mas é sempre bom lembrar que o mundo em que surgiu a reforma era um mundo de ebulição. O século XVI é um século de transformação. Se dividiu, e você já sabe disso, que a história está dividida em história antiga, a história medieval e a história moderna. Quem fez essa divisão clássica da história, ele estava na Idade Moderna. E ele, então, olhou para trás, ele disse as coisas antigas, as coisas medievais e as coisas modernas, as novas modernas. Porque a Europa vivia uma ebulição, uma transformação muito grande nesse período. O contexto medieval é totalmente diferente do que nós imaginamos e vivemos nos dias de hoje. Muita coisa da modernidade se estende também aos nossos dias. Na Idade Média, não havia Estado,
tudo era descentralizado, eram em feudos, fazendas, assim poderíamos assim chamar. E não havia um Estado organizado, uma língua oficial, uma ação única. E começa então a haver uma transformação no final da Idade Média, início da Idade Moderna, a criação de certos fatores que vão facilitar a reforma protestante do século XVI. Eu trouxe aqui alguns fatos que marcaram a igreja na Idade Média. Se a Idade Média é descentralizada politicamente, a única instituição central era a igreja. Isso é um fato interessante. E ela exercia autoridade sobre todos os estados, ou todos os povos ali dentro da Europa Ocidental. E algumas coisas ocorreram na Idade Média que trouxeram certa dificuldade dentro dessa caminhada cristã. Por exemplo, em 503 se criou uma doutrina chamada doutrina do purgatório. Em 780 criou-se as imagens e as relíquias. Em 1076, a infabilidade da igreja, a confissão auricular, a adoração da hóstia, a proibição da leitura da Bíblia e outras coisas que eu não vou colocar aqui, surgiram na Idade Média, dentro do seio da igreja, e que que foi introduzido por falta de olhar criteriosamente as Escrituras. E afastando cada vez mais a cristandade da simplicidade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas pessoas tentaram dar uma nova guinada na igreja. Eu posso citar aqui John Wycliffe, John Hus, Savonarola, que protestaram durante a Idade Média contra essa situação que a igreja vivia. A igreja era contra o lucro e contra a usura, mas a igreja era a maior instituição financeira. Pregava a humildade, mas era o maior berço de riqueza constituída naquela época. Esse é o clima em que a igreja está vivendo na Idade Média. Então, começa a Idade Moderna. Você sabe que a Idade Moderna começa em 1453, com a destruição de Constantinopla, e há uma transformação. Eu gosto sempre de pensar que esses homens que eu mencionei deram início e são chamados de pré-reformadores. Mas há um versículo na Bíblia que nos auxilia a pensar o que aconteceu. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 3, versículo número 4. Ele está falando, claro, de Jesus Cristo, mas eu queria usar esse texto para chamar a sua atenção do que aconteceu na Idade Moderna. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a forma da lei. Eu gostaria de usar essa expressão inicial aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, no momento certo, no momento exato. Gálatas 3, versículo 4. Vindo... me perdoe, eu falei errado, vê se vocês estavam prestando atenção. Gálatas 4, 4, obrigado. Essa é uma de professor, uma saída técnica quando a gente erra. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, na plenitude do tempo, no momento certo, há essa transformação de que vai ocorrer a reforma do século XVI. O que está acontecendo no contexto da Idade Moderna? Não dá para falar em reforma sem antes falar em renascimento cultural. Desculpe se essa aula for muito histórica. Eu estou tentando não dar uma aula de história para vocês, mas não há como fugir de algumas coisas. Não dá para esquecer da reforma, do renascimento cultural.
o que iniciou na Itália. O renascimento cultural vai totalmente contrário ao pensamento medieval. Propõe um caráter humanista, a valorização do homem e de suas obras. Propõe o individualismo, propõe o naturalismo, o racionalismo e o espírito crítico. São conceitos que surgiram com o renascimento cultural, que vão dar o contexto para que a reforma possa ocorrer no século XVI. Se antes esses pré-reformadores tentaram muitos fatos, faltou talvez esse contexto histórico, que o renascimento cultural irá contribuir esse embasamento que facilitará esse movimento chamado Reforma do século XVI. No campo político, a Europa vive a centralização do poder, a progressiva centralização do poder, tirando das mãos dos senhores feudais, da nobreza feudal, o poder e centralizando isso em outras, nas mãos da nobreza palaciana. E assim vão surgindo os estados. Surge o primeiro país, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a França. E é interessante que a Alemanha só vai fazer a sua unificação no século XIX, juntamente com a Itália. Mas a ideia de Estado nacional começa a surgir nesse contexto da reforma. No campo social, surgiu uma nova classe, que hoje é tão conhecida. Surgiu a burguesia. Essa classe social que surge no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, ela vai contrária a todos esses princípios medievais que, no certo sentido, se contrapõem à igreja, que pregava contra o lucro e a usura, mas exercia isso de maneira indireta. E ela mostra o seguinte, que o lucro faz parte desse conceito e da necessidade do comércio. Essa nova classe social, chamada burguesia, ela vai progressivamente crescendo e ela que vai subsidiar essas unificações dos estados nacionais. Também no campo social e cultural, surge na Alemanha a imprensa de Gutenberg, o que facilita a publicação de livros. Antes, na Idade Média, se eu quisesse um livro, eu ia no mosteiro e solicitava a cópia de um exemplar. E o líder diria para mim, você, tudo bem, volte ano que vem, e você vai pagar por isso um preço absurdo, mas era a única maneira de se ter um livro. Isso, nós nem conseguimos imaginar isso nos nossos dias. E na Alemanha, com Gutenberg, surge essa possibilidade de imprimir os livros e conseguir exemplares mais rápidos e mais baratos. Tudo está caminhando por um processo do que eu quero chamar de reforma protestante do século XVI. Não é um fato isolado. Não podemos nunca achar que a reforma foi um fato isolado e que Deus não usou esse contexto todo que está surgindo no século XVI. Chegamos, então, na vida desse padre agostiniano chamado Lutero, Martinho Lutero. Ele era um sacerdote, um homem desejoso de servir a Deus, que foi convidado para fazer um certo número de palestras a respeito do livro de Romanos. E ele começa a ler o livro de Romanos. E ele, então, é impactado, especialmente por esse primeiro capítulo que eu li, de versículo 1, 16 e 17, no qual isso faz uma modificação na sua vida. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. E esse versículo mexeu muito com ele. Porque, paralelo a isso, a causa imediata, a última gota, é que a igreja,
ao desejar construir a Basílica de São Pedro, instituiu um fato que já estava ocorrendo na Idade Média, também não foi só no século XVI, que é a venda de indulgência, que é considerada a causa imediata dos fatos. A venda de indulgência, esse recurso seria usado na construção de uma basílica, dizia o seguinte: os meus pecados estão perdoados se eu comprar isso, pagar por isso. Então, perante um sacerdote, eu ia, pagava, recebia uma carta de indulgência, de perdão, no qual eu iria guardar, e assim os meus pecados estarão perdoados e meu terreno no céu guardado. Aquilo mexeu muito com ele, porque ele vivia numa comunidade carente, e ele ficou a indagar como é que vai alcançar a salvação essa grande maioria da população que não tem esses recursos para adquirir essas santas indulgências. Se você não viu, eu sugiro que você assista o filme chamado Lutero. Já está muito fácil ver esse filme. Assista esse filme. Esse filme, ele passa, e nós vamos visualizando tudo que eu estou tentando levá-lo a pensar nessa manhã. E ele viu uma viagem que ele faz a Roma, se sentiu acuado, como aquilo ali era totalmente contrário àquilo que ele pregava na sua capela, na sua paróquia, a respeito do Evangelho e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele mexe, e ele vai sendo transformado, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, e ele vai ficando inquieto com aquilo que está ocorrendo. No dia 31 de outubro, como o Vanderlei já falou, de 1517, ele vai à porta do castelo, da igreja, e publica as suas 95 teses. 95 teses. Também gostaria de dizer o seguinte: o que ele fez não foi nada demais. É como se eu chegasse aqui no mural da igreja e colocasse lá 95 artigos. É o mural da igreja. Ele não fez algo extraordinário, ele fez algo que era comum naquela época. Alguém queria se manifestar, queria tornar público, ia e colocava nas portas, num determinado local, o seu pensamento, toda a sua vivência. Também é bom a gente ressaltar, 90% da população era analfabeto, se não for mais até. Então, o que ele escreveu também, quem ia ler? Pouquíssimas pessoas tinham essa capacidade de ler. Então, também, ele sabia que era muito restrito às suas colocações e os fatos que ali estavam ocorrendo. Como é que isso repercutiu? Nas suas 95 teses, ele não condena a autoridade central da igreja. Ele acha que a autoridade central da igreja não estava tomando conhecimento do que Tetzel era um monge que estava vendendo aquelas indulgências. Ele, então, inocenta a autoridade central do fato daquela venda de indulgência. Acha também que não está querendo criar uma igreja. Isso é outra coisa que também a gente tem que abolir, essa ideia. Ele não estava ali querendo se fazer uma rebeldia e criar uma igreja. O que hoje em dia nós temos muita dificuldade também com isso. Qualquer divergência, uma igreja nova. Ele não está pensando nisso. E não queria dar esse exemplo de, eu estou querendo criar uma nova igreja, quem quiser pode me seguir. Não. A proposta dele era um processo de reforma da instituição, de tudo aquilo que havia, o que ele servia e amava. Só que a proposta dele causa uma certa repercussão entre as lideranças. O que ele propunha, da salvação pela fé, derrubar essa
proposta de venda de indulgência causou um mal-estar e chega às autoridades competentes o que está ocorrendo naquela localidade. E ele, então, é convidado a defender as suas teses perante as autoridades. E ele vai, então, diante das autoridades da época, e é interessante que ele vai num castelo, onde Frederico da Saxônia iria ali expor, e ele defende a sua tese da salvação pela fé em Cristo Jesus. É convocado a negar aquilo, a voltar atrás e dizer que houve um equívoco, que ele foi infeliz naquela colocação, dar outra conotação. E ele disse: eu não posso, eu não vou, não devo ir contra a minha consciência. Eu não posso e eu não devo ir contra a minha consciência. E a situação dele ficou tão delicada, fatalmente ele iria morrer, ia sumir do mapa, quando um amigo dele, entre aspas, o raptou e levou para um castelo. E ele ficou fora do mapa por 1 ano. Ninguém sabia mais onde estava Lutero. E nesse 1 ano, ele vai traduzir a Bíblia, os originais, para o alemão. É a primeira vez na história de que uma Bíblia seria traduzida para a língua materna. Vamos pensar aqui. Você tem a Bíblia em latim. Quem saberia ler latim? 90% da população era analfabeta. Ainda vai ler em latim? Aí mesmo era quase que impossível. E ele, então, nesse 1 ano, em que ficou com guarida, o Frederico da Saxônia, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão e, usando a imprensa de Gutenberg, ele começa a distribuir e a divulgar o que nós hoje conhecemos amplamente como Reforma Protestante. Eu gostaria também de frisar nessa palavra que o termo protestante foram dados aos luteranos, aos calvinistas, aos anglicanos, por terem protestado contra os dogmas da religião católica. Foi usado pela primeira vez em 1529, na Dieta de Speyer, e ele, então, cunharam todos aqueles que pensavam de forma diferente como protestantes. Uma verdade que nós precisamos ter em mente é que não ocorreu uma reforma protestante. Ocorreram várias reformas protestantes. Porque a reforma protestante luterana, ela é bem diferente da reforma protestante calvinista, da reforma protestante anglicana e anabatista. Foi um movimento que ocorreu no século XVI, repito, e que imprimiu uma nova visão na cristandade, especialmente na Europa ocidental, já que a Europa oriental já tinha passado um processo de cisma no século XI. Eu definiria a reforma como um movimento predominantemente de transformação religiosa, iniciado dentro da igreja, em oposição a ela. É um movimento que inicia dentro da própria igreja. Nesse contexto que eu falei, em oposição à situação em que ela estava vivendo. Como um bom presbiteriano, eu poderia e gostaria que você levasse para casa 3 aspectos do que são a reforma protestante. Porque se você chegar em casa hoje e alguém te perguntar quais são os pontos básicos da reforma protestante, vamos falar tanto de reforma agora, né? Século XVI, 500 anos da reforma, 3 domingos, você vai ouvir falar nisso no rádio. Quais são, se alguém te pergunta, 3 aspectos do seu conceito de fé? E eu gostaria que você, então, falasse para ele nesses 3 pontos básicos que eu sintetizo a reforma protestante do século XVI. Mas antes,
Só mais um detalhe. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Dessa vez não vou errar a citação, não. Tiago 5, 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O que eu quero colocar aqui com essa citação de Elias é que Lutero era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Nós não temos santos dentro da nossa igreja protestante. Nós não temos homens perfeitos no meio protestante. Eu gostaria que você entendesse isso. Lutero não é um santo protestante. Lutero não é um exemplo perfeito de herói, sem mácula. Não. Depois você pode pesquisar a biografia de Lutero, você vai ver muitas coisas que nos deixam um pouco perplexos. Mas foi um homem semelhante a nós, que submeteu a Deus, que orou, e Deus, no tempo certo, no momento exato, usou Lutero, como usou também Calvino e outros reformadores importantes do século XVI. Mas nós não criamos e não devemos criar esse mito de santidade no nosso meio. É um perigo isso. Senão nós derrubamos ídolos e criamos outros ídolos. Não, pessoas maravilhosas, usadas por Deus, com os mesmos sentimentos, diz lá a Bíblia sobre Elias. E assim a gente pode trazer para os nossos dias. Simon também é uma pessoa muito usada por Deus, um homem que trouxe o presbiterianismo para cá. Viveu 8 anos aqui no nosso país e fez uma obra que chega a todos os estados da nossa federação. Nós amamos, e eu pessoalmente também tenho uma grande reverência pela pessoa do reverendo Antônio Elias, que foi uma pessoa como Elias, que orou e Deus usou. Eu só estou tentando mostrar uma coisa, uma comparação. Nós não temos homens perfeitos, heróis perfeitos, que foram usados e que fizeram a transformação. Não. Como nosso querido irmão teve suas falhas, estou falando aqui agora do pastor Antônio Elias, sim. Como eu tenho as minhas falhas, como você tem as suas falhas, Lutero também teve as suas falhas. Mas, volta ao versículo de Tiago. Orou, homem semelhante a nós, que orou e foi usado por Deus. Muito usado. Então, nesses 3 aspectos que eu gostaria de deixar com você nessa manhã, como bons presbiterianos, eu fui professor, esqueci também de falar isso. Eu trabalhei no Instituto Federal de Santa Catarina, é um nome bonito, mas todo mundo conhecia as escolas técnicas. Eu era professor de escola técnica. Então, Vanderlei, não era professor universitário, professor... A escola técnica hoje se transformou numa instituição federal, tem ensino superior. Mas a origem dela foi nisso. E lá, há 30 anos, fui professor de história, juntamente com o pastorado na igreja. E também lá, muitas vezes, falei sobre essa reforma protestante num meio secular, num colégio, numa garotada de 14, 16 anos. Então, o primeiro aspecto que eu queria que guardássemos aqui é o seguinte: a tese da justificação pela fé. Esse é o princípio básico da reforma protestante, da justificação pela fé. Então, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Fora Romanos, esse versículo aqui temos que guardar nos nossos corações. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse é o ponto básico da reforma. Justificação pela fé. A rejeição da tradição como uma regra de fé. A salvação vindo por fé e não por obras. Contra essa ideia de indulgências, que muitas vezes a gente escuta até hoje ainda. Ano tal, ano das indulgências. Impossível. E um conceito que nós não temos, que é um conceito purgatório. Então, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Por que nós não temos o purgatório? Hebreus capítulo 9. Versículo 27. Assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Por isso nós não temos esse princípio, e não cremos no purgatório. Nós não temos o costume de orar pelos mortos, de interceder pelos mortos. Por mais de que meu pai, que eu considero uma pessoa maravilhosa, santa, com seus erros, eu não posso orar por ele, interceder por ele. Por quê? Porque Hebreus nos diz que ao ser humano está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então, enquanto houver vida, enquanto houver esperança, nós temos que levar esse evangelho às pessoas. Temos que anunciar essas boas novas de Cristo a eles. E é isso que Lutero está também nos batendo e nos ensinando, que a salvação se dá por meio da fé. É algo que eu tenho que me apropriar disso. Depois disso, diz a Bíblia que só há o juízo. Não temos e não acreditamos ser bíblico a intercessão por aqueles que partiram e assim sacrifício por alguém que veio a falecer. Esse é o primeiro conceito básico. Mas isso é muito simples. O evangelho é simples. E no século XVI isso foi muito complexo. O que para nós hoje em dia é algo tão fácil de entender, no século XVI isso causou um tumulto muito grande. Imagina, a igreja pregava até aqui a redenção por obras, a igreja pregava até aqui tantas coisas contrárias aos evangelhos. E alguém vai e bate na tecla de que a salvação se dá por meio da fé em Cristo Jesus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Esse é o primeiro ponto básico da justificação pela fé. Mas o livro de Tiago, eu sei, o livro de Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas ela não está contradizendo esse texto de Romanos, e nem o de Efésios. Pelo contrário, ela está completando que realmente uma fé sem obras é inoperante. É impossível. A fé tem que estar sendo acompanhada por obras, mas é uma consequência. Amém? É uma consequência da minha fé. Eu não faço boas obras para alcançar a salvação. Porque diz a Bíblia que não há ser humano que faça o bem e que não peque. Está lá nas Escrituras. Então eu não posso alcançar a minha salvação através das boas obras. Agora, pelo contrário, após a minha conversão em Cristo, eu tenho que ter essas boas obras em Cristo.
somos feitos, a Bíblia nos diz, para as boas obras em Cristo Jesus. E o texto que o pastor Cláudio mencionou aqui, lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, quem semeia pouco, você fará pouco nisso. E veja lá em Coríntios que fala sobre essas obras que nos acompanham. Então, primeiro ponto fundamental na visão protestante é a justificação pela fé. O segundo aspecto é o sacerdócio universal. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus. O segundo ponto básico da reforma, que é o sacerdócio universal, afirma que qualquer indivíduo poderia ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Combatia a ideia do confessionário e da necessidade de ter um intermediário entre Deus e os homens. Combatia isso. E uma coisa interessante que a reforma trouxe, no seu bojo, e que para nós hoje em dia isso também é tão simples, não existe uma profissão única sagrada. Na Idade Média, a máxima de uma pessoa era ser um sacerdote. Qual era a grande profissão? Ser um sacerdote. As outras todas seriam secundárias. Então, se eu me dedicar ao ensino, é secundário. Se eu me dedicar à medicina, é secundário, porque a profissão fundamental seria o sacerdócio. Tanto que na divisão da hierarquia social, você tem lá no primeiro degrau o sacerdócio, depois a nobreza e, por último, o povo. A reforma acabou com esse conceito. Toda profissão é digna, toda profissão é justa, desde que usada corretamente. Então, Lutero incentivava ao médico que se tornasse um bom médico e que usasse a sua medicina para a propagação do Evangelho, que o marceneiro fosse um grande marceneiro e assim cada um dê na sua própria profissão. Ele derruba esse conceito de que só há uma classe especial e que somente ela poderia se aproximar e estar na presença de Deus. Nós, protestantes, nós presbiterianos, também pensamos do mesmo jeito. E sempre temos que estar batendo essa tecla. A nossa igreja só tem presbíteros. Presbíteros docentes e presbíteros regentes. Eu sou um presbítero docente. O Ângelo é um presbítero regente. A função que um presbítero docente exerce é o seu pastorado. É a função dele. Mas não é a sua profissão. Nós somos chamados para exercer essa graça. E esse é o conceito nosso. E isso também é muito bom para nós entendermos. Que não existe uma classe especial na igreja e uma classe menos especial na igreja. Todos têm a sua função e a sua missão. Lá em Florianópolis, cansei de fazer visita em hospitais, visitas nos lares, como aqui os pastores fazem. E claro, você ora pelas pessoas. Mas eu sempre procurei ensinar de que a oração dessa pessoa não é mais importante do que a oração daquele um irmão na fé. Pelo contrário, a oração é a mesma, segundo o nosso conceito, porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Eu não sou um mediador entre a igreja e Deus. Nenhum pastor é mediador. Nós simplesmente recebemos um dom do pastorado para exercer
com a comunidade diante de Deus. Mas a oração é a mesma. Ah, mas existem pessoas que têm um dom da oração. Sim. É outro aspecto. E que muitas vezes não exercem o ministério do pastorado. Lá em Florianópolis nós tínhamos uma querida irmãzinha que tinha essa piedade, essa demonstração da oração de uma maneira claríssima. Dona Elza era uma pessoa de oração. E como eu sei que aqui na Betânia tem também, já ouvi, e graças a Deus nós precisamos dessa retaguarda de pessoas que têm esse ministério da oração. Mas, na maneira geral, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Também explico aqui uma coisa que eu já até comentei nas minhas aulas de escola dominical. Nós não temos o confessionário, mas o escritório pastoral, muitas vezes, até elas se tornam, entre aspas, um confessionário. Mas quando alguém me procurou, ou quando procura um pastor, está à procura de um conselho, está procurando uma palavra para aquele momento difícil que ela está passando. Mas eu não posso, e eles não podem chegar aqui no gabinete pastoral e dizer, bom, então agora todos os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Não, eu não posso. Eles também não podem. Ninguém pode. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. O gabinete pastoral é um processo de aconselhamento muito importante, não é um confessionário. Não há absolvição de pecados. Há um processo de aconselhamento, de estímulo, de orientação. Isso, sem dúvida alguma. Se você pensar assim, é o certo. Quantas coisas se passam ali dentro daquele conversa. E que fica íntimo. Fica ali mesmo. Claro, entre aquele obreiro e Deus. Ele vai orar. Vai falar. Mas a consciência dele é que entre Deus e os homens só existe Cristo Jesus. Isso Lutero tentou explicar. E nós, igreja protestante, entendemos isso. De que o sacerdócio é universal. As funções são diferentes, mas o sacerdócio é universal. Não existe hierarquia entre nós. Não existe hierarquia entre nós. Por isso até eu acho bonito na Santa Ceia. Você já observou a Santa Ceia? Ficam aqui na frente presbíteros docentes e presbíteros regentes, e os presbíteros todos vão servir a igreja. E depois um outro serve aquele. Demonstra que a igualdade que existe entre nós, não existe distinção entre que um é e uma hierarquia que separa um do outro. Esse é um conceito protestante da reforma do século XVI. Primeiro conceito, leva para casa, justificação pela fé. Segundo conceito, que é básico, o sacerdócio universal entre Deus e os homens só existe Cristo Jesus. Terceiro princípio, o pressuposto básico da reforma, livre exame da Bíblia. Livre exame da Bíblia. Então, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura. A tese da reforma do século XVI de Lutero era essa: livre exame da Bíblia. Multiplicação da Bíblia. Levar isso para os lares. Levar isso para a sociedade. Divulgar. Nós acreditamos que por meio do Espírito Santo,
ao lermos e termos contato com as Escrituras, fatos maravilhosos acontecem. Você já deve saber de muita gente que se converteu lendo a Bíblia. Existe um grupo chamado Gideões que distribuem as Escrituras, né, em colégios, em quartéis, presídios, hospitais, e assim por diante. É um conceito nosso. Mas uma coisa que ele se esbarrou é o seguinte: agora não adianta eu distribuir a Bíblia se 90% da população é analfabeto. Um novo conceito surgiu no século XVI que também muita gente não sabe. Escola pública é um conceito protestante. Escola pública é um conceito protestante. Do lado de uma igreja, cria uma escola. Ensina essa criança a ler, para que ela possa ler as Escrituras e tomar conhecimento disso. O que hoje é fato notório, a escola pública, é um conceito que surgiu no século XVI, para combater esse analfabetismo, para que a pessoa por si mesma pudesse ler as Escrituras e tomar conhecimento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É outra grande contribuição da reforma que muitas vezes o mundo não sabe, que começou ali, com aquele monge, a ideia de começar a ensinar e a ler e a escrever, a movimentar todo um conceito de transformação. Um fato muito interessante no século XIX, nas nossas escolas dominicais, talvez você já tenha estudado isso, já saiba, a ideia inicial de escola dominical foi pegar aquelas crianças menores abandonadas que não tinham conhecimento e começar a dar aula para elas. Dali começou o conceito de escola dominical, de alfabetizar, de ensinar, e que depois houve uma transformação e continuamos com o processo de ensino, mas não tanto com aquele princípio inicial de transformação, que era de alfabetização. Baseado nisso, nesses 3 tópicos, nós aderimos e temos somente 2 sacramentos na igreja. Nós só temos o batismo, que acabamos de ver, e a Eucaristia ou a Santa Ceia, que domingo passado ocorreu. Só 2 sacramentos nós temos. Ao contrário, a Igreja Romana, que está em 7 sacramentos. Nós só temos 2 sacramentos. Qual o problema que isso trouxe? Tudo traz problema na vida. O livre exame da Bíblia não significa livre interpretação da Bíblia. O protestantismo tem confundido entre livre exame e livre interpretação, causando controvérsias nos séculos passados entre evangelho social, evangelho individual, fundamentalismo e liberalismo, e na atualidade, renovação e libertação. Esse talvez tenha sido um fato que tem preocupado a gente. Livre exame da Bíblia não significa livre interpretação da Bíblia. Quando Lutero sonhou com livre exame da Bíblia, que eu e você tivéssemos as Escrituras em casa, pudéssemos ler o Evangelho, nos edificarmos mutuamente, temos nosso momento de oração devocional, fundamental isso. Pego a minha Bíblia, vou ler a minha Bíblia, vou orar, desenvolver essa minha caminhada de fé com Deus. Mas livre, repito, exame da Bíblia não significa livre interpretação da Bíblia. Isso é um outro extremo, um problema que nós temos hoje, no século XXI, nas nossas igrejas. Há uma visão, cada um interpreta como quer, e esse relativismo espiritual tem gerado seríssimos problemas no meio protestante. Veja, de 5 igrejas históricas, hoje nós temos uma colcha de igrejas evangélicas protestantes. E aqui em Niterói, depois de 40 anos voltando aqui, eu fico assim perplexo como Niterói é plural em termos de comunidades. Muitos.
Ah, porque eu discordo do que o fulano falou, já vou abrir a minha igreja com a minha característica própria, e aí vai. É o que está acontecendo hoje. Eu discordo da doutrina aqui da igreja, eu vou fazer a minha igreja e... meu Deus do céu. Essa semana nós estávamos conversando com a minha irmã, e eu sempre gosto de dizer isso nas minhas aulas de escola dominical. Quando eu vivia aqui na década de 60, quase nós não tínhamos nenhum programa evangélico. Quem é mais antigo aí como eu, deve lembrar disso. Nós não tínhamos quase programa evangélico nenhum na televisão. Um ou outro assim, era muito raro. Mas essa semana, pegando o meu controle, passando, eu estava comentando com a minha irmã, meu pai do céu. Só à tarde, aquele dia, eu só vi programas evangélicos, mas muitos programas evangélicos, e cada um deturpado totalmente em comparação com o outro. Então, nós estamos hoje vivendo já o outro oposto do processo da reforma. Se ele batia na tecla do livre exame da Bíblia, que eu tivesse as Escrituras nas minhas mãos, o que se vê hoje é uma livre interpretação, cada um pega um versículo e daquele versículo faz uma exegese, uma mirabolante, já cria uma igreja, registra aquilo, que tem sido péssimo em termos de propagação da fé e de Cristo Jesus. A reforma se espalhou no século XVI e deram origem a diversas igrejas na época. Na Alemanha surgiu o luteranismo. Na Suíça surgiu a igreja reformada. Na França, a igreja dos huguenotes. Na Inglaterra, a igreja anglicana. Nos Países Baixos, o puritanismo. E na Escócia surgiu a igreja presbiteriana. Pegando o conceito de que a igreja é nacional e não um processo de uma querer influenciar a outra. A nossa igreja, por exemplo, é a igreja presbiteriana do Brasil. Ela não tem ingerência na igreja presbiteriana do Paraguai, na igreja presbiteriana do Chile. Tem um processo de harmonia, de amizade, mas não de ingerência doutrinária e outras coisas. E há fatos interessantes em algumas igrejas presbiterianas que são diferentes de outros, o que é bom. Mas respeitando esse conceito de igreja nacional, de igreja local. Meus irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra com vocês nessa manhã. Me perdoe se foi uma aula muito histórica, técnica. Procurei não fazer isso. Mas eu não tenho como largar os conceitos históricos dali, sem deixá-los de mencionar. Mas procurar mostrar que Deus tem usado pessoas na história, que se dedicaram à oração, e foram usados, como Lutero, como um Calvino, e que influenciaram a humanidade, mesmo sem ela saber, com tantas coisas boas e que chegaram aos nossos dias. E sintetizo novamente aqueles 3 pontos que eu gostaria que você levasse para casa, como pontos básicos da nossa fé. Nós defendemos a justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós defendemos o sacerdócio universal em que entre Deus e os homens só existe Cristo Jesus. E nós batemos na tecla da livre exame das Escrituras como uma maneira de nós nos apropriarmos e aprendermos mais e mais a respeito de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Betânia. Que Deus abençoe as nossas igrejas e que levemos esse Evangelho de Jesus a outras e outras pessoas que assim tanto carecem. Passo a palavra para o pastor Theo nesse momento. Obrigado.